Bom, nesse segundo episódio da História da Vida na Terra, a gente vai falar sobre os primórdios da vida na Terra, né? Sobre o pré-cambriano, tá? Então, quando a gente organiza, né, depois que a gente vê a primeira aula sobre o tempo, né, tempo profundo e tempo geológico, né, quando a gente organiza isso, a gente tem essa escala aqui. Aqui a gente colocou toda a vida na Terra, vamos dizer, no equivalente do relógio, assim, dos ponteiros de um relógio, assim, num círculo, né? Então, o que acontece? A gente tem aqui, então, né, 4,5, 4,6 giga-anos, né, bilhões de anos a origem da Terra. Né, a gente tem um período muito grande de inferno na Terra, né, a gente vai ver daqui a pouco, basicamente chamado de Adeano, né, depois a gente tem um período muito grande, na verdade, todo esse pedaço aqui, ó, vamos dizer, 70%, 80% da história que a gente tem da Terra, a gente tem poucos fósseis, tá certo? Então a gente tem muito poucos fósseis e poucos fósseis. Que a gente tem um registro fóssil mais consistente, mais constante, muito mais abundante, é só desse pedaço aqui, tá certo? É o que a gente chama de fanerozoico, né? Então, tudo isso daqui, ó, é chamado de pré-cambriano, tá? A gente vai ver daqui a pouco por quê. Então, nós vamos ver, na verdade, nesse episódio, o que aconteceu aqui. Quanto mais antigo forem os eventos, menos informações a gente tem, menos certeza a gente vai ter. A gente tem mais certeza de coisas que aconteceram há poucos centenas, milhares de anos ou dezenas de milhares de anos, menos certeza das que aconteceram há milhões de anos e menos certeza ainda das que aconteceram há bilhões de anos atrás, tá? Porque a gente tem menos informação, menos dados, tá bom? Mas a gente consegue descobrir várias coisas, como a gente vai ver, né? Então a gente vai dividir esse episódio, a gente vai falar desse período aqui, que apesar de corresponder a mais ou menos 80% da história da Terra, a gente tem muito pouca informação, elas são muito fragmentárias, tá? E a vida na Terra é mais simples também, naquele momento menor, microscópico, difícil de deixar registro, tá? Mas a gente faz o que dá para fazer. Quando a gente organiza isso daí, né, a gente tem essa tabela mais completa aqui, né, de idades, eras, períodozinhos, né, que é bastante confusa, todo mundo fica, né, meio traumatizado, assim, de ter que decorar esse nome todo. Não, a gente não tem que decorar todos esses nomes, mas a gente tem que saber algumas coisas importantes, algumas eras básicas, alguns períodos importantes a gente precisa saber, bom? Então vamos simplificar um pouco, né, a gente tem essa escala de tempo geológico aqui, tá? Então, dividida em dois, né, aqui, que seria 80% do tempo, que é o pré-cambriano, tá? Que vai desde a formação da Terra, a 4,5 bilhões de anos, até 541 milhões de anos, ou seja, 4 bilhões de anos estão aqui, tá? Que a gente tem muito pouco registro fóssil, tá? Nos últimos 540, a gente tem um registro fóssil mais constante, que é o que a gente chama de fanerozoico, tá? Então, nessa aula a gente vai ver isso daqui, na próxima aula a gente vai ver o fanerozoico, tá certo? Então, o pré-cambriano, na verdade, o pré-cambriano é um termo meio informal, né? No fundo, os íons que correspondem a isso são o adeano, o arqueano e o proterozoico, tá? Que são esses daqui. Bom, como que era a Terra nesse período, né? Então, nos primeiros o pré-cambriano, então, são os primeiros 4 bilhões de anos. Então, né, tá fácil, 4,5 bilhões, então, primeiro 4 bilhões é o pré-cambriano, os últimos 540 mil são os 540 milhões é o fanerozoico, tá? Então, nesses primeiros 4 bilhões, tá, a gente tem uma Terra primitiva, a gente não sabe exatamente como é que era, mas certamente era muito diferente do que ela é hoje, e a gente tem alguns indícios de que no começo era uma Terra, né, o Adeano, por exemplo, que é esse primeira parte aqui, né, não tem nenhum indício, provavelmente nenhuma possibilidade de ter vida na Terra nesse começo, tá certo? A Terra era bombardeada por meteoritos, ela era muito quente, né, então, ou seja, era um inferno na Terra, basicamente, tá? Com o tempo, essa Terra foi esfriando, essas chuvas de meteoritos foram acabando, tá certo? Que deu origem, provavelmente, a algo mais ou menos assim, com vulcanismo, mas com água, né? A gente já tem no Arqueano a gente já tem uma evidência de que provavelmente haveria água, e a gente acredita que a vida surgiu na água, tá certo? Então, as primeiras formas de vida provavelmente surgiram na água. Então, para ter vida, a gente precisa de água. Tá? E a gente precisa de uma terra mais estável também, menos instável, tá? Então, a origem da vida, o que a gente pode trabalhar várias questões em relação à origem da vida, a gente pode pensar na atmosfera primitiva, a gente pode pensar onde que ela teria surgido, a gente pode imaginar
como que seriam esses organismos, e a gente pode trabalhar bioquimicamente também. Então a gente está falando da abiogênese, ou seja, da origem da vida a partir de não vida, né, de material que não seja biológico, vamos dizer assim, tá? Então você precisa de compostos químicos têm que se juntar de forma a compor os blocos que a gente precisa para compor o que a gente chama de vida. Uma pergunta que se faz é se essas primeiras formas de vida teriam DNA ou RNA, tá? Então, nas últimas décadas, se consolidou a ideia de que provavelmente as primeiras formas de vida, que o RNA é a molécula mais candidata para estar associada às primeiras formas de vida, e que o DNA tenha vindo depois, tá? Por quê? Porque o RNA é uma molécula mais simples que o DNA, ela é uma molécula de fita simples, não, o DNA de fita dupla, mas ao mesmo tempo ela é muito versátil, né? Existem vários tipos de RNA sendo descobertos, né? Recentemente foram descobertos alguns aí. Ele tem capacidade de se enrolar em estruturas tridimensionais e, inclusive, eles têm a capacidade eles têm função, né? Antes se acreditava que o RNA ele era um acessório somente necessário para fazer aquela cópia, né? Para que o DNA pudesse ser copiado ou pudesse ser traduzido, por exemplo, né? Para proteínas, então era meio que um acessório. Depois foi se descobrindo que, na verdade, não. Na verdade, o RNA é extremamente versátil, tá? Então, as ribozimas são enzimas de RNA, ou seja, o RNA pode ter uma função, né? O RNA pode evoluir, ou seja, você poderia ter numa terra primitiva, né, em algum momento, você poderia ter vários tipos de moléculas de RNA e aquelas que tivessem mais uma função mais vantajosa poderiam ser selecionadas, por exemplo, tá certo? Já se fizeram experimentos de evolução de RNA em laboratório, por exemplo, tá? Então o RNA ele é capaz de ter uma função, ou seja, ele tem um fenótipo, ele tem um genótipo e pode ter um fenótipo, ele é capaz de desenvolver uma função. A única coisa que nós ainda não temos é uma autorreplicação, ou seja, a gente não tem ainda uma documentação ou um experimento que demonstre que o RNA é capaz de se autorreplicar. Para ele estar ligado à origem da vida, ele teria que ser uma molécula capaz de se autorreplicar. Então essa é uma peça que falta nesse quebra-cabeça, né? Esperamos encontrar isso um dia ou reproduzir isso em laboratório, né? O DNA é uma molécula extremamente estável e excelente para guardar informação, para armazenar informação, mas ela não é a melhor molécula para funções, né, como o RNA. O RNA tem mais funções, tem mais papéis e é mais versátil nesse sentido. Além de ser uma molécula mais simples, então a gente acredita que ela tenha vindo antes. Então, a gente tem a ideia do mundo de RNA. Então, a gente acredita que durante uma parte da origem da vida, você tinha um mundo de RNA sem DNA e que, eventualmente, o DNA acabou aparecendo, né? Acabou evoluindo o RNA acabou evoluindo para um DNA e acabou dando origem à vida como a gente conhece hoje, baseada principalmente em DNA. Uma ideia, gente, que também ganha muita força recentemente é a ideia da panspermia, né? A ideia de que a vida na Terra, na verdade, não tenha surgido na Terra, tenha surgido em outro local do universo e tenha chegado na Terra já mais ou menos pronta, tá? Algumas evidências para isso, por exemplo, meteoritos que caem na Terra, né? Esse Murchison que caiu na Austrália em 1969 é o mais famoso deles, porque foi a primeira vez que os cientistas levaram ele para o laboratório e identificaram aminoácidos nele, vindos do espaço, né? Em outras instâncias tinha problemas de contaminação, mas nesse caso parece que não, ele foi bem protegido até essa medida. Então, aminoácidos podem vir do espaço, então compostos que formam a vida orgânica podem ter vindo do espaço, né? Tem algumas evidências contra isso, né? A principal delas seria a temperatura com que eles podem chegar na Terra, mas muitos autores argumentam que talvez na Terra primitiva as condições da atmosfera fossem diferentes e talvez a temperatura de um meteorito entrando não fosse tão alta quanto hoje, tá? E uma outra evidência que a gente tem é que a gente tem algumas evidências em alguns meteoritos também de supostamente fósseis. Muitos autores são céticos em relação a isso, mas aqui, por exemplo, a gente tem algumas estruturas nesse meteorito aqui, nesse outro meteorito, né, que parecem fósseis de bactérias, né? Pode ser, mas muitos autores são céticos em relação a isso, né? Toda essa uma crítica à ideia, né, da panspermia, né, de que a vida teria surgido em outro local, é que ela dificulta as buscas pela origem da vida, tá? Se já é difícil, né, trabalhar com a origem da vida na Terra, porque isso aconteceu há muito tempo atrás, imagina trabalhar fora da Terra, né? A gente tem mais dificuldades ainda, mesmo com, né, sondas indo a outros
outros planetas e pesquisando outros, ainda é muito difícil. Então, a gente estaria transferindo o problema para um local mais difícil ainda de estudar. Mas a gente tem que pensar nessa possibilidade, tá? Não é totalmente descartada que realmente a vida poderia ter vindo de outro local, de outro planeta, de algum corpo celeste que tenha caído aqui na Terra, que tenha trazido a vida aqui para a Terra, tá? Ou que tenha trazido elementos que contribuíram para a origem da vida na Terra, tá certo? Então a astrobiologia ou exobiologia, ela estuda exatamente a vida em outros locais do universo além da Terra, e a possibilidade de que ela tenha dado origem à vida na Terra, tá? Uma área bastante ativa, científica e bastante produtiva. As ideias preponderantes, né, que já vieram aí, né, no começo do século XX, principalmente, né, esse modelo de uma ideia que, na verdade, o próprio Darwin colocava, né, uma sopa primordial, onde, né, a vida teria surgido nessa terra primitiva, né, algum local você teria um conjunto de moléculas, né, que fossem capazes de formar polímeros, polimerizar e formar aminoácidos, formar nucleotídeos, eventualmente formar ácidos nucleicos, né, seria o RNA, e que poderiam eventualmente estar envoltas em membranas e formar aí os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros procariotos, as primeiras formas de vida parecidas com o que a gente conhece hoje, tá? Essa foi uma ideia, né, colocada inicialmente, né, até pelo próprio Darwin e outros pesquisadores, mas mais formalizada, de uma forma mais detalhada, principalmente pelo Opary e pelo Haldane, né, no começo do século XX. E aí, no meio do século XX, o Miller e o Urey fizeram aquele famoso experimento onde eles fizeram uma simulação de uma Terra primitiva com descargas elétricas, né, botaram uma fonte, aqueceram a água, essa água evapora, passa por aqui, e passando por essa eletricidade que seria a simulação da descarga elétrica, acaba gerando aminoácidos, tá certo? Então, vários aminoácidos podem ser gerados dessa forma, nesse experimento aqui, que foi uma comprovação de que, de fato, essa sopa primordial, se ela existiu, ela poderia, numa atmosfera de uma Terra primitiva, poderia ter dado origem aos aminoácidos, e isso daí poderia eventualmente chegar à vida. Então, uma forma interessante de estudar isso daí. O experimento deles foi, os frascos foram guardados, né, em um trabalho recente mostrou que, na verdade, com a tecnologia de hoje, né, com técnicas mais modernas, eles tiveram mais aminoácidos do que eles achavam que tinham, tá? Bom, mas quando a gente pensa em fósseis, então a gente quer saber, né, quais são os fósseis mais antigos, né? Então, apesar da Terra ter 4,5 bilhões de anos, a gente não tem fósseis desse primeiro, no Adeano ali a gente não tem fósseis, né? Os fósseis mais antigos, existem alguns candidatos, né, que ainda são meio duvidosos, mas assim, os fósseis mais antigos que os cientistas concordam de serem realmente fósseis são chamados estromatólitos, tá certo? Que são essas estruturas, aqui está um fóssil de estromatólitos, aqui são estromatólitos hoje em dia, né, que são essas estruturas que se formam com a deposição de cianobactérias e camadas de cianobactérias no oceano, tá certo? Então, você começa a ter uma camada de cianobactérias, né, elas precisam da luz solar, né, que elas são fotossintetizantes, e aí, eventualmente, elas vão crescendo, a parte de baixo vai morrendo, vai se mineralizando, uma nova camada, né, se estabelece em cima, então você vai formando essas camadas, né? Então a gente vê muito precisamente a formação dessas camadas, que seriam esses estromatólitos, tá certo? Esses são, então, as evidências mais antigas de vida na Terra, que teriam 3,7 bilhões de anos, tá bom? Então, uma Terra bem antiga. Agora, a gente não sabe exatamente o que seriam, mas a gente, né, acredita que seriam, né, são procariotos, né, são formas de vida mais simples, né. Formas de vida mais complexas, que seriam os eucariotos, a gente tem as primeiras evidências há 2,1 bilhões de anos, tá? Então já não, né, vamos dizer assim, a Terra tem 4,5 bilhões, gastou, né, bastante tempo até chegar nos primeiros eucariotos, pelo menos que a gente tem registro. Lembrando, né, gente, o registro fóssil, isso daí é uma coisa importante, ele é incompleto por natureza, tá? Então a gente não tem fósseis bem distribuídos ao longo do tempo. A gente tem, né, como se fosse, você tem lá um quebra-cabeça de 1.000 pecinhas, você tem 2 ou 3 peças só, tá? Ou às vezes você tem mais, né? Alguns grupos a gente tem um registro fóssil muito bom, outros a gente tem um registro fóssil muito ruim, outros talvez nem tenham registro fóssil, né? Você talvez não tenham deixado fósseis, tá? Mas geralmente, né, padrão é você ter realmente muito poucas peças desse quebra-cabeça, tá?
Então, quando a gente descobre um fóssil, né, de uma, vamos dizer, pensa em determinado grupo taxonômico, esse daqui, por exemplo, tá? Você tem um fóssil daquele lá, você é um trilobita, por exemplo, né? Você tem um fóssil de trilobita, aí você descobre um fóssil mais antigo. Então trilobitas tem pelo menos, sei lá, 600 milhões de anos. Ok, você descobre um fóssil mais antigo, você pode descobrir um fóssil mais antigo, um fóssil mais antigo, um fóssil mais antigo. Aquele mais antigo de todos que você descobriu, certamente não é o primeiro, né? Você provavelmente vai ter organismos mais antigos que aquele, só que você não, ou ele não deixou fósseis, ou se ele deixou, você não encontrou ainda, tá? Então, lembrando disso. Então, quando a gente fala que tem 2,1 bilhões de anos, é no mínimo 2,1 bilhões de anos. Pode ser que seja mais, pode ser que seja 4, tá? Né? Pode ser que seja 4, pode ser que seja 3, pode ser que seja 2,1 mesmo, tá? Pouco provável que seja 2,1. Você tem que ter dado muita sorte e ter encontrado o mais antigo, né? Mas, geralmente, então, a idade que a gente dá para o fóssil é a idade mínima. Ele sempre vai poder ser mais antigo. O tempo todo, os paleontólogos descobrem organismos mais antigos, às vezes até muito mais antigos do que antes, né? O Homo sapiens é um exemplo, né? A gente acreditava que o Homo sapiens tinha 200 mil anos. Pouco tempo atrás descobriu-se o Homo sapiens de 300 mil anos, é muita coisa a mais, tá? Bom, o final, tá, do pré-cambriano, tá certo? Que é o proterozoico, né? Você já começa a ter um registro fóssil melhor, comparado com as fases anteriores. Então, você já começa a ter animais, tá certo? Você tem os primeiros animais, a maioria deles sésseis. E você tem uma biota, né, uma fauna, chamada Ediacarana, né, que é dos Montes Ediacara, lá, né, em homenagem aos Montes Ediacara, lá na Austrália, tá? Que você tem organismos, né, aqui seria uma reconstituição de como seria, né, organismos marinhos, tá? Seria uma reconstituição de como seriam esses organismos, principalmente sésseis, né? Aqui você tem alguns fósseis, como Dicksonia, Kimberella, que seriam fósseis dessa fauna. É uma fauna pouco diversa, comparada com o cambriano que vem depois, tá? Mas você vê que no final do pré-cambriano você já começa a ter um registro fóssil um pouco mais rico, tá? Mas nada se compara ao que vem depois, que a gente vai ver no próximo episódio. Mas já começa a ter alguns fósseis, tá? Então, recapitulando, né, a gente tem a origem da Terra aqui, tá certo? Os primeiros, primeiro, né, o começo aqui você não tem praticamente nada, tá certo? E aí você já começa, né, você tem aqui, por exemplo, 4 bilhões de anos, o fim do intenso bombardeio, né, e as primeiras formas de vida, tá certo? Você tem um período, né, o Arqueano bem grande, né? Só aqui que você começa a ter eucariotos, por exemplo, só no Proterozoico, tá? Primeiros indícios de vida multicelular aqui também, né? Mais ou menos 1,5 bilhão de anos, tá certo? E aí, já para o final, no final aqui do Proterozoico, né, você começa a ter os primeiros animais, os primeiros fósseis, as primeiras formas de vida, tá certo? Mas nada se compara ao que a gente vai ver no Fanerozoico, que é essa parte aqui, esses 20% restantes que tem uma diversidade muito grande de formas, tá bom?